Olá! Hoje nós vamos terminar o capítulo 1 de Provérbios. Nós vamos ler os versos 20 a 33. É um texto que me chamou bastante atenção pela sua profundidade, pela exortação que ele traz para cada um de nós. Vamos começar a leitura. O aviso da sabedoria. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim: gente louca! Até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Senhor, eu oro para que Tu estejas fazendo com que nosso coração seja um coração ensinável, que nós possamos ler a Tua palavra e compreender os Teus ensinamentos. Que o Teu Espírito Santo esteja nos direcionando, revelando a Tua palavra a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. A primeira vez que eu li esse texto, eu tive um estranhamento, né? Porque ele é um texto duro. E a sabedoria aqui, ela é vista como uma pessoa, como uma mulher, né? O texto, ele tem um conteúdo poético, ele personifica a sabedoria numa pessoa. E ele mostra que a sabedoria, ela é algo que nós precisamos buscar. E que Deus, ele está, né? A sabedoria aqui, vamos trazer, né, para a pessoa do Senhor. A sabedoria está às portas, né? Todo aquele que buscar sabedoria, o Senhor, ele a dá graciosamente, né? Mas o texto fala que ela bate as portas e de tanto ser rejeitada, ela se vai. Então, eu fiquei me perguntando, a sabedoria, ela é fruto da leitura da palavra. Nós entendemos que a sabedoria, quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós oramos a Deus e pedimos para que o Senhor nos dê sabedoria, mais nós vamos adquirindo sabedoria. Não é a mera leitura da palavra, mas é o efeito que ela produz no nosso coração, na nossa mente, né? Quando a palavra fala, quando a Bíblia fala em coração, ela está se referindo à mente. E essa alteração na nossa mente, ela produz também uma mudança no nosso espírito. Então, quando a Bíblia fala que quando nós conhecemos a Jesus, que o Senhor nos transforma pela renovação da nossa mente e que nós recebemos o fruto do Espírito, nós recebemos diversas características de personalidade que por nós mesmos nós não conseguiríamos adquirir.
Por quê? Porque é muito difícil nós, diante de todas as circunstâncias da vida, desafios que enfrentamos, sermos sábios, mansos, né? A sabedoria não é o fruto do espírito, mas sermos mansos, termos domínio próprio. Existem algumas características de personalidade que dificilmente elas serão transformadas por meio do nosso esforço pessoal. Nós até conseguimos ter domínio próprio por esforço, mas mansidão, quem não nasceu manso, só mediante uma transformação espiritual, porque a mansidão ela está muito mais relacionada a um aspecto interno do nosso sentir. Então, quando nós lemos a Bíblia diariamente, quando nós meditamos na palavra, o Senhor fala que nós devemos meditar na palavra. Quando nós meditamos na palavra, nós vamos dia a dia sendo transformados. E apesar da Bíblia não dizer com essas palavras, a neurociência ela demonstra que tudo são memórias, né? Tem um neurocientista muito famoso que é o Eric Kandel, que ele fala que nós somos memória, que tudo são memórias. Então, quando você lê a palavra de Deus, você vai sendo internamente trabalhado no seu sentir. Então, quando a gente leu aqui que a sabedoria está às portas, né? Ela está batendo as portas. E que até quando nós vamos continuar nessa loucura? Até quando nós vamos ser corrigidos pela sabedoria, não vamos dar ouvidos? E que ela vai rir quando nós estivermos passando por sofrimentos e aflição, porque de tanto ela chamar e nós não darmos ouvido, ela se foi. Isso produz no nosso interior uma percepção de que nós devemos refletir de uma forma diferente a respeito dos acontecimentos do dia a dia. Então, quando fala assim, os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria, mas quem me ouvir, né, a sabedoria terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada, isso internamente está produzindo um entendimento de que quando nós somos sábios, nós tomamos decisões sábias. E que isso produz virtude, boas decisões. Então, quando nós lemos a Bíblia, a gente está produzindo, né, construindo esse repertório mental e espiritual, né? E isso vai influenciar as nossas decisões do futuro. Por quê? Porque aquilo que a gente chama de intuição, na verdade, é um repertório cognitivo que nós temos que nos orienta a tomar decisões. Então, quanto mais nós buscarmos sabedoria, mais as nossas decisões serão acertadas. Então, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente está treinando o nosso cérebro para pensar com sabedoria, especialmente no livro de Provérbios. Quando nós lemos Salmos, os Salmos, eles são textos escritos por Davi, por Salomão, que mostram todo o íntimo dos autores. Então, ele faz com que quem está lendo se identifique e muitas vezes reconheça problemas pessoais na leitura do texto. Isso traz refrigério, isso acalma, isso traz igualdade, né, de percepção em relação a quem está escrevendo. Então, essa identidade de sentir, isso é muito bom, isso é terapêutico. Então, que esse texto ele realmente possa nos direcionar para que nós criemos esse hábito de ler a Bíblia de uma forma diferente, de imaginar o que está por trás do texto, assim como nós fazíamos quando nós estávamos estudando para o vestibular, que nós líamos um texto de literatura e buscávamos entender o que o autor estava falando, qual era a intenção do autor. Então, que nós procuremos a inspiração do Senhor para compreender a palavra dele e que nós, dia a dia, possamos estar construindo esse repertório cognitivo que nos direcione a tomar boas decisões sábias.
e também que isso produza uma transformação, não apenas de mente, né, de coração, mas também de espírito. Essa é a minha oração, amém? Que você tenha um dia abençoado, cheio da presença do Senhor, e que essa palavra, ela possa te acompanhar ao longo do dia de hoje, que você seja transformado e instigado a ler a Bíblia de uma forma diferente hoje, amém? Que Deus abençoe seu dia.